Olá, bom dia a todos. Um prazer estar aqui de novo na nossa quarta live, a pedidos, respondendo a pedidos de vocês. Estamos hoje novamente com a professora Kendra Thomas, da Universidade de Indianópolis, nos Estados Unidos. Ela é brasileira, mãe, psicóloga, pesquisadora e se disponibilizou a estar conosco de novo para podermos falar hoje não só das nossas crianças, mas também dos nossos adolescentes dentro deste contexto de pandemia e dos cuidados que é possível conosco. Eu agradeço muito o tempo, a dedicação dela em compartilhar seus conhecimentos, suas percepções e experiência. Muito bem-vinda, Kendra. Bom dia. Bom dia! Que Obrigada, bom maior prazer. Que bom poder trocar novamente contigo, com esse pessoal que também está nos acompanhando. Tivemos mais de 200 pessoas ao vivo na nossa última conversa nos acompanhando, depois mais quase 100 pessoas assistiram o vídeo, que mostra, né, Kendra, como está desafiador mesmo cuidar das nossas crianças. Há um pedido de falarmos sobre adolescentes, então resolvemos sim, a Kendra prontamente aceitou o convite em estar de novo conosco. Então vai ser ótimo poder conversar com você. Quero localizar as pessoas que estão chegando e ainda não conhecem o nosso projeto, daí logo passar a palavra para você, Kendra, que essa iniciativa ela surge na UFPR a partir do contato das atividades do projeto Convida, que eu coordeno, e que tem esse olhar para as relações, para o cuidado de si e do outro, para as questões da vida emocional, da vida, né, dos nossos vínculos afetivos. E nesse tempo de pandemia, há muito que a gente pensar sobre isso, está muito conectado para que a nossa sobrevivência, né, a luta pela sobrevivência, não só física, mas também emocional e das nossas relações. Então, é neste contexto que surgem essas lives e esses diálogos. Então, chama aí seus amigos para estar conosco agora e também em outras oportunidades, seguindo o nosso Instagram, também o site do Convida, que temos aí várias outras propostas. Estamos lançando um programa que se chama Você Importa, com rodas de conversa, e essa semana já teremos rodas de conversa para alunos de graduação da UFPR. Então, quem tem interesse, segue aí conosco. Mas hoje, o nosso tema é abordar, né, nossa proposta é abordar e pensar um pouquinho sobre as nossas relações com adolescentes e crianças dentro de casa. E aí a gente conversava já, né, Kendra, na semana passada, e eu queria passar a palavra para ti, então, para te dar essa oportunidade, né, dar uma oportunidade ao público de ouvir você falar. A Kendra estudou sobre adolescentes também, faz parte das pesquisas dela, e eu gostaria que ela contasse um pouquinho para nós como é que foi essa aproximação dela com a vivência dos adolescentes, né? Obrigada, Liz. Ah, só para quem, né, quem não estava na sexta, uma coisa que eu quero falar no começo de tudo isso é que tem muitas, né, igual a gente está tentando dar o que a gente sabe sobre a adolescência, o que a gente sabe do isolamento, e só para deixar bem claro, a gente não sabe de muita coisa sobre uma pandemia, né? Então a gente sabe de muita coisa da psicologia do isolamento, do que o adolescente precisa, da importância dos pais, da importância dos colegas, da importância dos relacionamentos, de como o estresse funciona no corpo. Então, a gente vai tentar dar algumas, né, algumas dicas do que a gente sabe, e daí vai da arte de cada pai, professor, tio, tia, avó, tentar descobrir o que isso é para cada família, né? Porque tem muita coisa assim, eu posso falar né, das minhas experiências, das minhas pesquisas, e daí vai da arte de cada pai, tio, tia, para tentar, né, entender como que isso funciona na família de cada um, que a família de cada um vai ser diferente. Ah, um pouco da minha, né,
eu sou psicóloga educacional, com uma ênfase em desenvolvimento humano, e a maioria das minhas pesquisas são com adolescentes. Então, eu acho adolescente muito interessante. Eu acho que quem trabalha com adolescente, tem filho adolescente, ama qualquer adolescente, é uma pessoa muito especial. Porque é um desafio diferente, né? Amar um adolescente, educar um adolescente, viver com o adolescente é uma coisa, então, desde já, se você ama um adolescente, parabéns. E uma das coisas que eu acho que a gente aponta na pesquisa, o que o adolescente mais precisa é ter um adulto que é fã número um daquele adolescente. Então, se você tiver um adolescente na sua vida e você pode ser fã número um daquele adolescente, já vai proteger esse adolescente mais que qualquer outra coisa. Aquele relacionamento forte com o adulto, seja um pai, um professor, um avô, um tio, né? Ter um adulto que é fã número um do adolescente, isso desde já é uma proteção imensa para aquele adolescente. Então a gente pode Uhum. falar de ansiedade, de como que isso acontece no corpo, como que isso influencia a escola, ou talvez como é que isso influencia esse tempo né, de quarentena, de isolamento. Então a gente convida as perguntas, né, e a gente vai falando dentro dos limites que a gente conhece, né? E daí vai para Uhum. cada um ver como é que essa arte vai acontecer dentro da família. Legal, obrigada, Kendra. Então, a Kendra já deixou, mas deixa para nós, né? Pessoal, mandem suas perguntas, seus questionamentos. Nós havíamos falado, até lembro de uma das perguntas, né? Manda também seus comentários, o que que você tem feito e o que que você tem visto que tem Uhum, funcionado com adolescentes próximos, né? Quais são os uhum, grandes desafios que se apresentam a eles nesse momento? E a vocês também, que têm contato com eles ou que estão vivenciando de uma maneira mais próxima essa relação. Hoje a ideia é falar de adolescentes, mas também de crianças, né? Uma das perguntas da semana passada foi a questão da finitude, né, uhum. Kendra? Como trabalhar essa questão da finitude, tanto com crianças como com adolescentes? Eu acho que não pode fugir da pergunta. E, e pensar bem como que você está lidando com a finitude. Quando eu dou aula para adolescentes de psicologia sobre a morte, sobre a finitude, a primeira coisa que eu falo é pensa como que você pensa sobre isso, porque isso vai influenciar. Né? Tem algumas famílias que o único pensamento é fugir disso. E daí não tem um jeito de explicar isso. E como é que isso vai influenciar a enfermeira ou a psicóloga? Vai influenciar, vai ser difícil aquela pessoa lidar com, né, ensinar a criança ou adolescente, porque aquele adulto nunca aprendeu a lidar com Uhum, isso. uhum, Então, às vezes é difícil a gente pensar qual que é o meu pensamento sobre a finitude. Se você não sabe o que você pensa sobre a morte, como que você explicaria para uma criança? Né? uhum. Se você tiver que ser bem honesta, como que você explicaria? E isso às vezes dá uma luz de como que a gente está pensando, porque a gente precisa, não pode fugir. Agora, eu Uhum, acho que a psicologia não pode explicar o que que acontece depois da morte. Isso cabe à uhum, teologia, à filosofia, né? É uma coisa muito pessoal. Mas o que a psicologia pode fazer é a gente mostra que precisa encarar e não pode fugir. Então, uhum, não fugindo numa conversa com uma criança é diferente de não fugir com uma conversa com um adolescente. O adolescente já tem uma percepção do que é, né? Provavelmente já teve alguma experiência com a morte de alguém, talvez mesmo distante, mas é muito mais provável que o adolescente já pensou nisso. E o importante, o adolescente tem um pensamento abstrato. Então, você pode abordar a morte com um tema mais abstrato, mais aprofundado. A criança é um pensamento muito mais concreto, né? Então, vai ser uhum, abordado de uma forma mais simples e mais concreta, e com o adolescente pode ser um pouquinho mais viajado, um pouquinho mais abstrato, um pouquinho mais filosófico, porque o adolescente quer isso. Está uhum. começando a filosofar, então deixa o adolescente filosofar e vai com ele, mesmo se você não tiver nenhuma ideia do que acontece depois da morte,
abre esse espaço. Porque o adolescente, ele bate e volta, e bate e volta, e bate e volta. Nenhum pai vai ter uma conversa sobre a finitude com o adolescente, né? Vai ter uns 5 minutos aqui, e daí volta. Então, o mais importante é deixar aberto. Porque vai bater e voltar, bater e voltar, bater e voltar. Mesmo se você não tem a mínima ideia de como abordar, deixa aberto. Fala, olha, eu não sei, mas vamos conversar sobre isso. Se você ler alguma coisa, passa para mim, eu leio também, a gente conversa sobre isso. Né? Porque nenhum pai é igual pensar em tema de sexo, que é outro, né? Ninguém quer falar com adolescente sobre sexo. Ninguém quer falar com adolescente sobre morte também. Mas não vai ser uma conversa sobre isso. Vão ser várias. E deixa o adolescente guiar a conversa, porque ele vai. Se o adolescente souber que tem alguém que está disposto a escutar, encarar isso, vai ser uma conversa de 5 minutos ali, mas deixa aberto. Se você fechar, o adolescente nunca volta. E muito bacana, Kendra, você sinalizar isso, que não vai ser uma conversa só, porque, na verdade, esse tema, o que hoje acaba sendo provocado, né, reflexões sobre essa questão da finitude, ele é mais uma oportunidade de encontro com o outro. E eu acho que, mais do que respostas, é importante a gente ter vínculo para oferecer, né? Ter O mais presença, que importante. assim, sabe que eu também não sei? Sabe que isso também eu não tinha pensado tanto quando eu estou pensando agora, ou não. Exatamente. Eu entendo desta maneira, e ele vai questionar até o último, né? Se você fala, não, eu tenho tal compreensão sobre a finitude, sobre a vida, e ele vai questionar, mas você tem certeza? Mas e as provas? E assim vai, né? E a gente não tem que ter resposta para tudo, mas o essencial aí é estar junto nos questionamentos que ele faz, na trajetória de dúvida que Com ele tem, que certeza. não precisa ser a sua dúvida e que não precisa ser respondido por você mesmo, né? Nós também, Kendra, falamos um pouquinho da questão da rotina com as crianças, a questão do estudo, de expectativas, de resultados. Como é que você vê isso agora com os adolescentes, né? Adolescente em casa, eles têm uma outra autonomia no mundo É. virtual, os esquemas de aula e às vezes até aproximação de vestibular, necessidade de apresentar uns resultados ou planejamentos, né? Puxa, no final do ano eu vou fazer vestibular. E agora? Sabe que vai ter vestibular? Quando vai ter É. esse vestibular? Como é que vai ser? O que que vai mudar? É. Então, queria ouvir um pouquinho você falar como é que fica essa rotina com os adolescentes e com essa pressão de produtividade. Puxa. Ah, uma coisa que a gente falou na sexta, né, é que a rotina vai ser diferente. Então, não adianta tentar pôr a mesma rotina, mas é importante ter uma rotina. Né? Então, a rotina vai ser diferente do que tinha um mês atrás, talvez até uma semana atrás. Mas é importante ter uma rotina, ter horário para acordar, ter horário para dormir. Agora, horário para adolescente dormir tem que ser diferente do que horário para criança dormir. Mas tem que ter um horário para dormir. Porque eu tenho que ter um horário para dormir. Porque adulto precisa ter um horário para dormir. Né? Então, essa coisa de criar o adolescente, também o adolescente de 11 anos vai ser diferente do adolescente de 16. Né? Uhum, E para pais por aí que estão lutando com o adolescente de 12, 13 anos, ah, na verdade, os conflitos do adolescente no começo da adolescência são geralmente piores do que os conflitos com 16, 17 anos. Então, se você está batalhando com seu filho, filha de 12, 13 anos, não tá, isso na verdade é mais o pico, não é o 16, 17. Então, só uhum. um encorajamento para pais com adolescentes mais jovens, se você pensar que o pior está por vir, não, o pior geralmente é no começo. Né? Porque é aquela coisa né, agora eu tô pensando em inglês, porque eu tô essas aulas em inglês. Mas esse jogo né, de aos poucos dar o controle pro adolescente. Uhum, Né? uhum, Então, você não vai poder, por mais que você queira né, falar que tem que ter hora para dormir para o garoto de 15 anos, o pai não tem esse controle. Né? uhum, Então, é tentando passar a responsabilidade. Isso pode passar por ajudá-los a pensar, a ter
a ter uma consciência. O que que aconteceu quando você ficou acordado 3 horas da manhã? Como é que foi o dia do próximo? Uhum. Porque passar um senso de responsabilidade é a única esperança de fazer o adolescente autorregular. Uhum. Porque E que eu acho. esse é o jogo final, é a autorregulação. Então, se você pensar que o final, o alvo, não é hora para dormir. O alvo é a autorregulação. Uhum. Isso, e aí que oportunidade a gente está tendo disso, né? De acompanhar os nossos filhos, sejam crianças ou adolescentes, exatamente para uma outra condição de maturidade, onde eles desenvolvem mais autonomia e responsabilidade, porque nós estamos dentro de casa, mas não estamos em férias e nem em acampamento guiado, que a Não, gente tem que definir todas as coisas que eles vão fazer, os horários. Ninguém sobrevive dessa maneira, nem não, nós, nem não, eles. ninguém Os conflitos sobrevive. vão ficar insuportáveis se a gente É, tentar ter esse tipo de controle. Então, há que se ter uma flexibilidade e ampliar essa possibilidade de corresponsabilização e de autonomia, né? com Inclusive, certeza. na própria divisão de tarefas de sobrevivência da Uhum. família, né? De fazer Ah, uma é. refeição, que pode ser um momento em conjunto, de também fazer limpeza, organização da casa, que às vezes na rotina a gente não consegue fazer isso. E essa é uma oportunidade que também desenvolve essa questão da autorregulação, de perceber que eu faço parte de um grupo e que eu Com também certeza. tenho aqui contribuições que dão diferença para estar nesse Com grupo. Então, certeza. penso que é uma grande oportunidade, não fácil, mas uma oportunidade, né? É, Que a vida está nos dando dessa aproximação e de desenvolver essa corresponsabilização neles, né? é. E aí, como a gente precisa, enquanto pais ou aqueles que estão compartilhando os espaços com crianças e adolescentes, Uhum. entender isso que você falou, que o foco não é fazer a criança ajudar numa refeição, mas é entender Uhum. que ela faz parte de um coletivo do qual ela precisa também contribuir. E ou que da autorregulação do Uhum. adolescente, que ele pode escolher o horário de dormir, porque afinal não tem que ir para a escola de manhã e as aulas podem É, estar gravadas, mas que ele precisa entender as consequências dessa escolha dele com e ter mais certeza. consciência disso, né? E E, perceber. É. e aí, nesse sentido, até essa questão de regular o processo de aprendizado dele, ou de acompanhar o que a escola está oferecendo, com a própria reflexão da finitude, né? Uhum. Ou da contribuição dentro de casa, eu acho que todos têm essa ênfase, né? O que essa criança está aprendendo de novo sobre si mesmo, sobre a responsabilidade que ela tem na vida e sobre o sentido da sua própria existência. Que eu acho que pensar na finitude, elas nos dá essa possibilidade. Ah, Puxa, um senso eu de não vou propósito. viver para sempre. Como é que eu É. quero estabelecer essas vivências? E eu não Uhum. sei até quando que cada um de nós estaremos aqui. Então, porque nós estamos vivendo numa armadilha enquanto sociedade, né? Vivíamos ali logo antes da pandemia, que os autores descrevem como uma sociedade de homodeuses, que se acham mais Hum. do que de fato são, têm uma expectativa sobre o outro muito aumentada e sobre si mesmo, e, Uhum. portanto, tolera um pouco as suas próprias limitações e também a do outro, né? É. E que descolam dessa noção de que a vida é temporária. E É. vivem distraídos com coisas, né? Com prazeres, com éticas, com outras coisas que vão suprindo o tempo, que vão suprimindo o tempo e É. tirando dele a reflexão do que é de fato essa vida e do que de fato importa nisso. E como que eu faço as minhas escolhas, né? Quem que eu quero que permaneça do meu lado? Como que eu cuido dessas relações? Como que eu cuido de mim mesmo, né? Por uma ilusão de direito de ser feliz e de temporalidade, de que o que importa é só agora o presente e a minha satisfação e autorrealização no momento, né? Uhum. E eu acho que essa crise vem questionar tudo isso, né? O que E você pensa sobre essas isso? são as perguntas. O que você descreveu é isso que o adolescente quer falar. Então, quando o pai, o professor, vem falando de horário de dormir, perde, porque eles estão se perdendo. O adolescente quer falar dessas coisas, essas questões maiores de propósito, de futuro, de esperança, de finitude, e daí vem o adulto
com uma coisa que é super importante, como exemplo, o horário de dormir, né? Eu Para tô o com a mais profundo conexão da primeiro. Kendra mais lenta. Vamos tentar seguir. Tá boa a tua conexão aí, Kendra? Tá, mas vocês estão ouvindo meus filhos chorarem? É o real. Então, eles não Na estão semana chorando sozinhos, o pai tá com eles, tá bom? tá tudo certo. Conta aí pro pessoal, Kendra, quantos filhos você tem, né? Eu tenho, Na semana passada você contou. eu tenho uma criança uma filha de 2 anos e meio que está tendo um piti com o pai, porque eu acho que o pai não deixou fazer alguma coisa, então eles estão se resolvendo aí. E eu tenho um filho de 9 meses que eu vou pegar aqui para vocês verem, que eu acho que ele está começando a acordar Ai, que e trazer bom. eles aqui. Então, Liz, conversa com eles Tá um bom. minutinho. E eu acho que esse contexto que todos nós estamos vivendo, eles nos dá essa oportunidade, né, de entender que nós somos seres únicos. A gente tentou tanto dividir hora de trabalho com hora de família, e agora está tudo junto e misturado, e eu acho que é uma ótima oportunidade de realinhar prioridades. Olha que Esse fofura! é o Léo. O Oi, Léo Léo! acordou muito cedo da sonequinha. Que ótimo. Então, todos nós temos nessa vivência, né, Kendra, de a diferença em estar atendendo alguém que está em crise, de a gente estar vivendo uma pandemia que é um desafio para todos nós, né? É. Assim como para os nossos adolescentes e para os pais e pessoas que convivem com eles e com crianças, olha lá, o maridão. Que bom que eles existem, né? É. E para nós também, cada um de nós estamos vivendo isso, né? Nós, inclusive, que estudamos, que estamos aí pensando em em dialogar sobre essas Uhum. questões, nós também estamos com esse desafio, né? É. De se reinventar e achar novo modo de funcionamento, né? Para Uhum. todos. É. Pessoal, mandem suas perguntas, comentários, nós estamos à disposição para poder dialogar com vocês aqui, né? E Kendra, eu Vamos queria responder umas, né? isso, queria te perguntar, eu não sei aqui nos meus comentários, ah, agora, desculpa, eu não estava conseguindo ver as perguntas, gente. Eu estou pedindo as perguntas porque eu não estava conseguindo acessar. Kendra, pode começar a respondê-las, fique à vontade. Então, uma pergunta que veio é um problema, porque assim que eles acessam os amigos, também acessam coisas ruins, né? Então, como que a gente deixa eles ter essa conexão com os amigos, se é assim que eu entendi a pergunta, e também equilibrar as coisas ruins que vêm com toda a comunicação né, com a internet. Porque se você for deixar eles, né, com os amigos, que é super importante, também tem todo o acesso a. Então, relatando isso com o que a gente já falou, o corpo humano tem um senso incrível de autorregulação. Então, mas precisa do descanso. Né? Um exemplo que é diferente, mas também não tem nada que a gente sabe da pandemia. Então a gente vai relacionando com as coisas que a gente sabe, né? O bullying sempre existiu. O estresse na escola sempre existiu. Então, por que agora a gente está vendo muito mais ansiedade, muito mais depressão? Tem um monte de psicólogo tentando resolver essa pergunta. Uma hipótese, e uma que eu acho que parece certo, é que antes eles tinham um descanso. Eles iam para a escola, tinham aquele bullying, tinha aquele estresse, tinha aquela ansiedade, voltavam para casa, desligavam por algumas horas isso, porque não tinha como ficar conectado. E agora eles levam para casa, porque tem comentário na internet, eles estão sempre ligados, então não tem aquela pausa, aquele descanso. Então, uma coisa que eu acho que não vai resolver todos os problemas, não vai dar assim incrível, mas se você deixar o adolescente dormir 9 a 10 horas por dia, que é o importante, né? Talvez você não quer que ele durma das 3 da manhã até as 10 da manhã, né? Mas a gente sabe que o corpo do adolescente, passando pela puberdade, passando pela adolescência, não precisa de 8 horas, precisa de 9 a 10 horas. O corpo do adolescente fisicamente precisa disso. E
e todo ser humano precisa de um descanso. Então, como que a gente faz eles não acessarem as coisas ruins? É tentando ensinar a autorregulação. Não falando você não pode fazer isso, mas como que você se sente depois que você faz isso? Né? E até pro adulto, né? Explica, olha, Uhum. para mim, eu percebo que se ler as notícias é a última coisa que eu faço antes de dormir, é mais difícil dormir. E eu Uhum. sei disso. Então, eu tenho que refletir. Se eu quiser passar isso para outra pessoa, eu também tenho que entender como que eu faço. Então, são essas conversas. Não é o do adulto falando, essa é a regra. Mas Uhum. falando, olha, qual que vai ter que ser a sua regra que você vai autorregular para você conseguir dormir à noite? E Uhum. sabendo que. Então, ajudando o adolescente a pôr esses descansos, olha, entre esse horário e esse horário, você vai descansar e não vai ter nenhum acesso a uma tela. Uhum. Mas Uhum. você me ajuda a falar qual vai ser esse horário? Qual é o horário que é mais estressante? Qual o horário que é mais positivo? E achar esses descansos, porque o corpo humano vai poder autorregular se você dá tempo de descanso, se dá tempo para Uhum. dormir à noite, se dá descansar durante o dia. Então, essa é uma ideia para os pais tentarem dar aquele jogo de cintura. E eu acho que esse tempo fora de telas, né, além de Uhum, afastar das coisas ruins, sejam dos próprios processos de bullying ou de exclusão, ou que seja uhum. do grupo, mas também das notícias ruins, tela é tudo, Isso, tá, gente? É celular, é computador, é televisão, é tudo, né? Ter um isso. tempo off em casa para todos, que talvez seja exatamente, sabe aquela vivência de praia onde você Uhum, vai e não tem a televisão? Hoje é muito difícil, todos os lugares têm televisão, é. têm celulares e tal, mas talvez tenham aqui grupos da mesma faixa etária nossa que lembram de Uhum, quando a gente ia para a praia nas férias, por exemplo, e que não tinha televisão nenhuma, ou alguma outra experiência onde não uhum, tinha televisão, o quanto aconteciam coisas exatamente por não ter esse recurso. Como nós estamos o dia inteiro em casa, é importante ter o tempo do off, né? Que é, é, na verdade, o tempo do tédio, que é, na verdade, o tempo das conexões mais é. profundas, de conversas profundas. Esse dia eu tive 3 horas de conversa com o meu pai. Eu estou morando na mesma casa Hum, deles para poder cuidá-los, porque minha mãe tem problema de saúde, os dois estão em grupo de risco, então eu estou morando na casa deles. E eu não lembro a última vez na minha vida que a gente hum, conversou 3 horas, né? é. Então, são coisas que têm oportunidade agora. E é importante o adolescente ter o tédio, ter o respeito ao horário que é dele, que pode Uhum. ser sem tela, mas, gente, nós precisamos ter um refúgio. E Se antes e o você adulto ia. tem que ser um modelo para isso, né? Igual você, É, se eu não vou me policiar, como é que eu posso pedir para o adolescente? Então, então, pode ser esse tempo de, tá bom, eu também não vou assistir TV no meu quarto, porque eu não deixo uhum, você. Ou também não uhum. vou ver tela 2 horas antes de dormir, porque faz esse pacto juntos. Né? E E uma pergunta explicar que por quê, não veio, é assim uma ah, imposição, não, mas, gente, vamos ver, olha quanta notícia ruim que está passando. Tem pesquisas, inclusive, dados, né, que falam isso. do quanto isso é prejudicial para a E nossa mostra saúde, as para o nosso pesquisas, não fala desconto. só que é pesquisa, mas É. e de construir junto as regras, né? Uhum, de E uma fazer um pergunta que combinados, né? veio é como que estabeleceu o que são coisas ruins. Estabelece isso junto com seus adolescentes. O que que te deixa mais estressado? O que que te deixa mais ansiosa? Quando que você fica mais triste? São essas perguntas, né? Quando que você fica mais estressado? São essas perguntas que ajudam a estabelecer coisas ruins. Coisas ruins Uhum, pode ser coisas mais pesadas, como a pornografia. uhum, Coisas ruins também pode ser aquele noticiário que você vê às 11 horas da noite antes de dormir, que você acha que é importante para a sua educação, para se manter informado, e é importante, mas naquele horário é uma coisa ruim. Então, uhum. coisas ruins, vai pensando nos resultados, né? Então, é aquela negociação, que talvez isso dentro, né, aquele noticiário dentro de um limite não é uma coisa ruim, mas dentro de outros é. Uhum. A Gisele comenta aqui, né, às vezes que é complicada essa fase da adolescência e nem sempre a gente consegue ter controle sobre os filhos. E Uhum, isso é real para
todas as famílias, né? Até porque é a fase onde mesmo eles precisam aumentar essa responsabilidade, saber que as escolhas que eles fazem têm consequências sobre a vida deles, têm consequências sobre o outro, e isso é o processo de maturidade. Então, faz parte não ter controle total sobre o que acontece. E é importante a gente, nesse momento, realinhar a expectativa. Eles não vão ter as mesmas respostas, e nem a gente, do que num contexto anterior. Né? É um novo tempo e um desenvolvimento de uma nova forma de funcionamento, tanto para crianças quanto para os adolescentes. E a gente precisa ter tolerância com isso e buscar, sim, essa reflexão do que é bom, o que é ruim, mas entender que é uma nova rotina e que se antes, por exemplo, os meus filhos, eu tenho a Gabriela de 11 e o Davi de 9, durante a semana era muito raro que se tivesse jogasse no celular, essas coisas. Agora todo dia eles têm, mas tem o tempo específico para isso, né? Acompanhado com a escolha e a reflexão. Ah, não, olha, filho, esse joguinho aqui, ó, veja, ele nunca acaba, o que ele está estimulando? Que você sempre queira mais, é isso mesmo? Ou você tem alegria pelas coisas que você tem? Então a gente vai escolhendo juntos os jogos, com essa reflexão. E com o adolescente ainda mais do que a escolha final, é esse processo de reflexão que é importante. E aí eu queria dar mais um destaque de que quando a gente, agora na pandemia é tudo mais fácil, não, os conflitos, as dificuldades, os sofrimentos emocionais anteriores só intensificam. Só que também se intensifica o contato e a possibilidade de lidar com algumas coisas dessas. Então, se estava difícil, você desejava de alguma maneira se aproximar desse adolescente, chegou a hora de se esforçar, de investir, de tentar outras maneiras, né? E então eu acho que não é fácil, mas, gente, o que de melhor a gente pode levar disso? Não é o fortalecimento dos nossos vínculos, não é a compreensão desses conflitos e de uma tentativa de redesenhar essas relações, né? Essa talvez seja uma das grandes coisas boas que a gente possa levar desse tempo, ainda mais com os adolescentes. É hora de marcar a história deles positivamente, mesmo num contexto negativo, né? E para os pais que estão pensando que estão perdendo assim esse controle dos filhos, os filhos geralmente voltam. Então, se você está percebendo que você está perdendo o controle e não tem esse jogo de cintura, essa conversa, não vai acontecer na sua família, deixa aberto que no tempo eles provavelmente vão voltar. Porque esse é o ciclo da adolescência. Né? O pai que deixa aberto, que deixa o seu vínculo aí, mesmo se o seu adolescente não tá vinculado, se você deixar o seu vínculo aberto, eles sabem disso, no tempo deles eles vão voltar. Então, continua sendo, e geralmente é o ciclo da adolescência, eles voltam, mas voltam com mais autonomia. Mas eles voltam, eles saem para pegar autonomia e eles voltam. Então, só um encorajamento para pais que estão pensando, isso não está acontecendo na minha vida. E também que assim, se o conflito está tão intenso, se não é possível negociar nenhum tipo de combinado, esquece os conflitos e os pontos. A meta agora é sobreviver fisicamente, emocionalmente e nas relações e começa a construir algo novo. Que atividade você pode fazer junto que vincule por aquela atividade? Às vezes é um quebra-cabeça, um jogo de cartas, a discussão de uma série. Começa a assistir uma série com seus filhos, né? Adolescentes, e conversar sobre isso sem criticar, mas perguntar o que você acha disso? Né? O que essa série te chama atenção? Qual é o personagem que você mais gosta? Porque isso vai vincular. Nós estamos com várias questões, Kendra, eu quero passar a palavra para você completar esse raciocínio, mas pensando o que vai acontecer depois, né? Como que a gente... Será que eles não vão ficar traumatizados, ter que voltar para a escola? Né? Como é que a gente vê essa normalidade? A gente já vai entrar nessas respostas. Eu não sei se você gostaria de complementar mais alguma coisa sobre a questão do vínculo e dos conflitos. Eu gostei muito das suas ideias de um quebra-cabeça, uma minissérie. O que essas coisas têm em comum? São paralelos. O adolescente, às vezes, não gosta de falar frente a frente. Então, o pai que fala, eu vou ter essa conversa assim, de cara a cara, a gente vai, né? E daí acaba não acontecendo. Então, eu
crescendo na minha adolescência, eu conversava mais com meu pai do que com a minha mãe, porque o meu pai que me dirigia para tudo. Quando eu ia fazer uma atividade ou ir para a escola, meu pai, e eu era muito mais confortável conversando paralelo. Não era conversando na janta ou no almoço, assim, todo mundo em família, Para vamos tudo. conversar. Era muito mais confortável para mim conversar quando a gente não estava se olhando. Por isso que o adolescente ama bater papo com mensagem. É assim, tira um pouco do foco, só o suficiente para poder o adolescente poder engajar. Então, de repente, você manda mensagem de texto. Eu sei que seu adolescente está do outro lado, mas talvez é mais confortável. Ou num Uhum, quebra-cabeça, ou fazendo yoga, ou assistindo uma minissérie. Mas pensa, o que você pode fazer em paralelo? Mesmo que a maior uhum. parte é totalmente silêncio, se eles se sentirem confortável paralelo, se tem uma coisa na cabeça deles, vai sair. Talvez Porque o vai sair depois vínculo de vai 15 minutos de fortalecendo. silêncio, É. E às vezes é né? depois de 15 dias montando Sim. quebra-cabeça, E né? aproveita que 15 dias você tem. Exato. Então, acho que o foco principal é construir esse vínculo paralelo, né? Paralela. Construir, Assistindo uma esquece o minissérie. ponto de conflito e vamos construir um outro. Se está muito denso, constrói um outro caminho, É, de uma outra aproximação. Veja o que ele já faz e tenta ir isso. com ele. Deixa ele ser o seu personal trainer dentro de casa. Isso. Ai, filho, você tem algum exercício que eu posso fazer aí? Ajuda o pai, né? Ou ele toca algum instrumento. Como é que é esse negócio? Me ensina a pegar nesse violão aí, né? Senta com seu Então, adolescente em com o que silêncio. ele Pode já ser. faz, em silêncio, exatamente. E com a criança também, Com a né? criança Ela tá também. lá, senta do lado, não fala nada, daqui a pouco ela começa a interagir com você. Porque as coisas que não podem ser ditas, elas vão aparecer de uma outra maneira. E às Uhum. vezes é numa birra, às vezes é num conflito intensificado. É, Então deixa que apareça também de uma outra forma positiva, né? com Construindo um certeza. vínculo por um mediador externo, né? Uhum. Parece que você só está montando um quebra-cabeça. Não, o quebra-cabeça é a É. desculpa que a vida inventou de pôr vocês dois na mesma mesa, né? E que de início vai ser só montar um quebra-cabeça. E daqui a pouco essas conversas começam a acontecer de uma É. maneira mais leve. Mas, bem, Kendra, vamos passar para a próxima, Quando para essas acabar, né? próximas perguntas, que nós temos aí mais 20 minutos, Uhum. e eu acho que é muito obrigada, pessoal, da participação de Com vocês. certeza. Obrigada. E então, como é que vai ser, né? Será que essas crianças e adolescentes com tanta atenção dos pais nesse período, como é que vai ser a readequação na rotina? Como que a gente percebe, né, esse retorno à normalidade? Que normalidade é É. essa? Que, como vamos lidar com esses impactos pós-pandemia, né? Será que vai haver sofrimento no retorno à escola? O que que você acha, Olha, Kendra? aqui eu tenho bastante opiniões, então eu vou falar, mas eu vou começar que é tudo achismo, que a gente não sabe, porque isso Uhum. não tem precedente. O que eu acho? Eu sou muito, eu tô um pouco pessimista de quando vai voltar ao normal. Isso é a minha opinião, assim, com as notícias que eu tô vendo, eu acho que vai ser mais tarde do que a gente está imaginando. Não sei quando, mas eu tô pensando assim, vamos respirar fundo e não pensar a curto prazo, vamos pensar a longo prazo. Uhum, uhum, Isso, então, eu vou falar primeiro um pouco do meu pessimismo imediato e de um pouco do meu otimismo no futuro, que é mais ou menos isso que eu tô uhum. agora. Eu tô um pouco pessimista pro imediato e eu tô bem otimista pro futuro. Então, mas isso é tudo achismo, tá? Então, eu vou só para começar com isso. O meu pessimismo imediato veio de uma coisa que eu li recentemente, ah, era o efeito Stalker Effect, não sei. Mas era americano que era prisioneiro de guerra, acho que décadas atrás, no começo, né, 1900 e bolinhas, não sei. Mas que ele percebeu que quando ele estava na prisão, as pessoas que estavam falando, olha, até o Natal a gente sai. Ah, até a Páscoa a gente sai. Ah, até o verão a gente sai, né? Quando ficavam pensando assim, essas pessoas perdiam a esperança mais rápido. E aquelas pessoas que conseguiam manter a esperança eram aqueles prisioneiros que falavam: olha, por enquanto a gente está aqui, um dia a gente sai. Essas pessoas estavam com uma saúde mental muito mais forte. Então, isso me lembrou, eu conversei com meu marido, da gente falar: não vamos ficar falando dia tal de maio, dia tal de junho, porque a gente não sabe. Então, de poder falar: olha, por enquanto essa é a nossa realidade.
mas Uhum. um dia vai mudar. Isso talvez é um perfil um pouco mais saudável, né? Um Uhum. pouco mais real. Ah, a segunda parte, eu também. Então, talvez isso é muito pessimista. Eu tenho uma parte otimista, que é. Eu penso nisso, porque meus filhos têm 9 meses e 2 anos e meio. Minha filha, de 2 anos e meio, está amando ficar em casa o dia todo. É sábado para ela, todo dia é sábado para ela. E ela está começando até a ficar sensível, ela não gosta nem que eu venha aqui para conversar, né? E quando eu vou pro, né? E ela ainda consegue me ver, porque a Uhum. nossa casa não é muito grande. Mas quando eu vou trabalhar, ela não gosta. E quando o meu marido vai trabalhar, ela também não gosta. Então ela tá ficando cada dia mais sensível. Eu tô pensando, ixi, quando ela voltar pra escolinha vai ser uma realidade para ela. Ou até pro meu cachorro, né? Vai ser uma realidade para ela. É verdade. Ou 8, 9 meses é o pico né, da ansiedade da separação pro bebê. Então, ele não gosta de ficar com mais ninguém. Sorte dele, ele não fica com mais ninguém, né? Então, eu tenho essa sensação que quando eu voltar para a escolinha vai ser duro. Mas eu também penso que criança bate e volta rápido. Uhum. Adolescente bate e volta rápido. É o adulto que demora. Uhum. Então, pode ser que vai ser 1 ou 2 semanas que vão ser difíceis, mas não vão ser 2 ou 3 meses que vão ser difíceis. Então, quando a realidade muda, se o vínculo estiver forte, o resto vai dar conta. Se o vínculo estiver forte, o resto vai dar conta. Se tiver rotina e se tiver relacionamento, o resto vai dar certo na família. E talvez vai Uhum. ser uma semana ou duas muito estressantes, ou talvez para o adolescente que, né? Mas geralmente, quanto mais jovem você é, mais flexível você é. Uhum. E se tiver vínculo e rotina, vai dar certo. É, Então, e, eu acho que não vai traumatizar as crianças quanto vai traumatizar os adultos. Então é o meu otimismo. e a criança e o adolescente tem mais essa capacidade mesmo, né? De, opa, agora mudou de novo. Veja que É, rapidinho eles já estão aí, estão gostando, né? Alguns aham, sempre tem o chato legal de tudo, mas eles vão achando os seus modos, né? De funcionar. Às vezes nós adultos estamos mais perdidos ainda do que as nossas crianças ou sim, adolescentes dentro de casa e tentando dar uma rotina e tentando é, fazer, não, tem que ter, né? Se exigindo demais do outro, eles já entenderam que é um outro, né? A maioria deles é eles uma captam. outra maneira de funcionar, né? Então, de novo vem essa coisa da tolerância, de entender o que de fato importa. Então, pessoal, a casa limpa não é o que mais importa agora, por favor. A É, comida super é saudável, claro que a gente tem que balancear, mas sabe aquela história de pratos únicos para que a gente não fique horas na cozinha e e é a não difícil ser que comer seja saudável se você não está indo atividade, no né? mercado todo É, dia. e a não ser que não se, que seja a atividade do dia em família, é fazer Uhum, um momento gourmet, então vai todo mundo para a cozinha, mas se não, é a coisa rápida, mais saudável possível, dentro do que é uhum, possível, né? Mas vamos diminuir as nossas exigências, não dá nem para ser o mesmo tipo de mãe, nem o mesmo tipo de trabalhadora, não dá para trabalhar achando que a gente como se a gente não estivesse em pandemia, em uhum. homeschooling ao mesmo tempo e gerenciando todas essas coisas, e nem ser mãe como, né, se não tivéssemos que trabalhar. Essas coisas estão tudo juntas nesse momento Uhum. e com esse novo desafio, né? Alguém nos pergunta como falar e abordar sobre sexualidade com os filhos nesse contexto, filhos adolescentes, né? E eu acho interessante, eu não sei se, Kendra, você que Em 15 trabalha, minutos, vamos teve falar de sexo. isso, dá uma live inteira de novo, né? Pode falar, Kendra. Não sei. Você já. Eu achei que você, Meus você filhos têm queria 2 anos. comentar. Ah, os seus Não. filhos têm. Mas você pesquisou.
pesquisadora de adolescentes, né? Eu Sim, acho, sim. gente, que assim, é um tema que, sem dúvida, enquanto a Kendra pensa, eu passo algumas considerações, é um tema que, sem dúvida, precisa de tempo e desse acolhimento e desse vínculo. Então, primeiro, sonde. Vocês já conversaram sobre isso? O que vocês já conversaram sobre isso? Esse é o ponto polêmico, não entre nesse ponto agora. Primeiro, construa o vínculo. Quem sabe até depois que passar a pandemia, que seja o momento de falar disso. Para falar de algo que é polêmico e que às vezes é ponto de conflito, esquece esse ponto e trabalha primeiro o vínculo, constrói o vínculo, né? Que é mediado por alguma outra atividade, outro tema, para depois entrar nisso. Às vezes, assistindo uma série, vai aparecer a questão da sexualidade, vocês podem conversar de outras coisas da série e chegar nisso. Mas a própria criança ou adolescente, ele vai trazer. Então, mais do que respostas, é perguntar como é que tá para você? Como é que você vê essa situação ali do ator? Mas não quando esse é o ponto polêmico. Né? Se Eu nunca acho. foi falado sobre isso, e aí aparece na série, aí vocês podem depois, lavando louça, conversar, não É. ali não interrompa a série do seu Uhum. filho e perguntar, não, né? Mas precisa sentir muito, se tem vínculo suficiente para abordar, se não constrói o vínculo e vai se aproximando desse tema. Eu Tá? acho que uns princípios para ficar na mente, uma é começa aberto. Começa começa de uma forma um pouco mais abstrata e bem aberto e convida, né, se o adulto chegar, mesmo só na cabeça, com um ponto final, eu quero que minha filha comece a fazer isso, ou pare de fazer isso. Se esse é o alvo dentro da sua cabeça, muda o alvo. Uhum, Pensa de uma forma mais abstrata e conversa de uma forma mais abstrata e se abra para falar também da sua sexualidade. uhum, E o que eu quero dizer com isso é tem que é uma coisa igual a gente falou de conversa de finitude, não vai ser uma conversa sobre sexualidade. uhum. Vai ser um bate e volta de 5 minutos aqui, 5 minutos ali, e você tem que pensa naquela coisa socrática, você tem que fazer mais perguntas e falar menos. E eu vi E, mais, né? e Eu vi ouvir mais. mais. Então, Não né? perguntas de julgamento, né, Não, Kendra? Acho que perguntas vale tipo, esse você já teve medo disso? o que te Né? São o assusta, o que te que te assusta. anima, o Eu que. acho que eu acho importante pais terem conversas tanto com filhas quanto com filhos sobre pornografia. Porque isso Uhum, e é difícil porque a pornografia que essa geração está enfrentando é diferente do que a geração anterior enfrentou. Então, tem que começar com perguntas, porque a verdade é que o adulto não sabe o que a pornografia está. O jogo é totalmente diferente agora. Então, eu acho que tem que ter essa conversa, quando e como, vai depender de cada família. Mas perguntas, falando pouco, deixando aberto e falando de uma forma mais abstrata para eles poderem aplicar. Porque se você tentar não falar de uma forma abstrata, você vai acabar se perdendo porque a realidade deles é diferente do que você imagina. uhum. E é importante, portanto, ouvi-los, né? Porque senão você vai falar coisas que não vai ter sentido e, no lugar de aproximar, É. distancia. Mais importante do que tratar cada tema é fortalecer vínculo. Porque É. aí, diante das dificuldades, eles vão sinalizando, e às vezes é muito sutil, né? Uhum. Eles vão sinalizando, vão perguntando, não só para você, mas também para outras pessoas de referência. Então, É. se está muito densa relação, talvez outra pessoa, outro adulto possa Com trabalhar, né? certeza. Se tem mais diálogo com o pai, então o pai pode abordar É. isso, né? Também entre aí os pais esse acordo de quem que poderia se aproximar mais em Uhum. relação a um De tema ou repente é uma outro, tia né? por Isso, mensagem de texto, que talvez é exato. muito mais confortável para eles, né, É. mandar uma mensagem para uma tia, né, que é de confiança, do que. E eu acho que o alvo para o pai é, se você nunca falou sobre sexualidade com seu filho, um alvo é abrir a discussão, o momento que vocês dois estão em paralelo e deixar aí. Foi 3 minutos, Uhum. acabou, mas deixou aberto. E às O vezes até adolescente falando de vai um voltar. terceiro, né?
E às vezes até Isso, falando de um terceiro, da série, você viu aquela isso. amiga tal que aconteceu, né? Então, no gancho que eles mesmos vão dando. Deixa Gente, aberto, eles vão é, pensar. eu acho que nós aí temos 10 minutos para finalizar nossa conversa, mas eu acho que o tom de hoje foi bem essa questão da leveza, né, Kendra? De a gente entender o que de fato importa. A gente não pode escolher pelos nossos filhos. Eles vão fazer escolhas que muitas vezes a gente não concorda, e que nos Faz parte angustiam. da adolescência. E faz parte da própria vida. A gente não tem controle sobre a vida do outro. O que a gente tem Não. é possibilidade de escolha sobre como nós nos posicionamos. É a possibilidade de termos mais consciência de que marcas a gente pode estar deixando na trajetória do outro. Não que a gente tem que mimar, né, todos os filhos e fazer tudo o que eles querem. O limite é muito importante, Não. como um referencial, não só o afeto, mas é limite junto com o afeto. Mas é importante a gente também não querer ser homo Deus e dominar a vida do outro, e escolher tudo pelo outro, ou assumir a responsabilidade pela escolha que é do outro. Nós não podemos salvar as pessoas delas mesmas. Não. E isso assim, todo dia a gente tem que lembrar disso, porque senão a gente entra numa angústia que todas as relações vão ser de conflito. Eu não posso também querer criar espelhos de mim mesmo, idolatria de mim mesmo sobre o outro. Eu não sou perfeito. E o outro também não é. E eu não posso esperar que o outro seja igual a mim e tenha as mesmas respostas e pense tudo igual a mim, principalmente com os adolescentes. Então, ajude eles a perceber o que eles pensam, mais do que querer que eles pensem igual a você. E tente entender o raciocínio deles. É o Então, estímulo. não interrompa. Agora a gente tem tempo. Ouça livremente. Deixe ele falar tudo, por mais que você canse, tenha atenção flutuante ali, não tem É, problema. Tá ali olhando, mas você não consegue acompanhar tudo, ele precisa se sentir acolhido. Isso é o principal. Ser acolhido na angústia dele, ainda que você não tenha resposta. Você não tem que ter resposta, né? É muito saudável quando o acolhimento em si é poder ser ouvido naquela angústia que nem eu sei direito processar. E tanto adolescente quanto a criança, às vezes eles não têm o recurso da fala para expressar tudo. E por isso eles vão expressar de outras maneiras. Numa expressão de raiva ou de hostilização, né? Ok, eles têm que respeitar pai e mãe, têm que respeitar o ambiente de casa, mas vai sair, vai aparecer de alguma forma. Vamos entender o que ele tá fazendo e ter a sabedoria da hora de abordar isso. Então, gente, essa leveza que eu acho que a Kendra traz muito bem, né? De cuidar desses vínculos, de cuidar de você, de cuidar do outro, de uma melhor maneira de sobreviver aqui. É isso que a gente está pensando. E tirar algo de bom. E que esse algo de bom seja os nossos vínculos, né? A nossa casa pode estar muito bagunçada no final de tudo isso, mas as nossas relações precisam, de alguma forma, ter algum tipo de profundidade diferente. com Porque certeza. passaram sim por conflitos, porque passaram sim por aproximações paralelas, né? E também de favorecer essa reflexão sobre o sentido da vida, sobre que referenciais todos nós estamos em teste, os nossos vínculos, a nossa fé está sendo colocada em teste, os nossos recursos de enfrentamento de dificuldades. Lembrem dificuldades que vocês já passaram em família, às vezes até antes desses adolescentes e crianças estarem ali. Falem disso. Olha, eu e Com papai certeza. tivemos dificuldade com dinheiro assim, quem que nos ajudou, o que a gente fez, olha, a gente Isso dá brigou assim, mas esperança. depois traga aquilo que traz esperança e que é referência para a família. Não que esse adolescente, essa criança tem que ter a mesma referência, mas que eles saibam que, gente, dá para sobreviver a isso. Tá? Que, Essas gente, dá para histórias, essas narrativas precisam fazer parte. e que tem um referencial de família. E o adolescente normalmente vai questionar tudo isso, mas vários deles acabam, né, como tem esse ciclo, né, Kendra, Tem. voltando e falando, opa, Voltam. isso serve para mim também, né? Então, que bacana que a gente pode pensar isso tudo junto, para todos nós tem sido um desafio. Kendra, o Eu que mais você acho, gostaria de conversar? Não sei se o pessoal tem ainda alguma pergunta. Nós temos eu 6 minutos acho que para fechar nossa conversa. uma coisa para fechar, e é
é só um encorajamento para pais, assim, o que que a pesquisa mostra sobre a influência do pai e do colega, né, do amigo na adolescência? Os pais na adolescência, eles sentem que estão perdendo a influência dos filhos. E, e, e os amigos estão influenciando. Isso é mais ou menos verdade, mas é outra coisa. Se você pensar assim, num gráfico que a influência dos pais vai diminuindo ao longo, né? A influência quando é bebê é máxima, né? Tudo que tá, eu tenho máxima influência sobre o meu bebê, né? E quando a influência dos pais vai caindo, a influência dos amigos vai subindo. Na adolescência, eles estão paralelos e muito próximos, mas mesmo paralelos e muito próximos, os pais têm mais influência. E depois que a adolescência acabar, a influência dos amigos diminui mais e a influência dos pais volta a subir. Uhum. Então, aquele momento, a adolescência é um período de muito desconforto para pais, porque é o ponto mínimo da influência deles e o ponto máximo da influência dos colegas, dos amigos. Mas você tem que lembrar que mesmo naquela adolescência, os pais têm mais influência do que os amigos. Os amigos têm bastante influência, mas os pais têm um pouquinho mais. E conforme eles vão crescendo, a influência dos pais vai voltar e a influência dos amigos vai cair. Uhum. Eu acho. Então, isso é, mesmo que você está sentindo que os amigos têm muito mais influência, é em relação ao quanto que eles tinham 2 ou 3 anos atrás. Né? E Uhum, eles uhum. vão voltar. Se você deixar aberto, eles voltam. Mesmo adolescentes que têm um relacionamento muito ruim com os pais ainda têm mais influência do que os amigos. Porque o adolescente quer, mesmo que o amor pelos pais é um amor incondicional. A gente fala Uhum. muito que os pais amam os filhos incondicionalmente, mas os filhos também amam os pais Que lindo. incondicionalmente. E a gente é difícil o pai sentir isso, mas eles amam incondicionalmente os pais. E a expressão tá difícil, e eles também amam muito os seus amigos. Mas eles Uhum, vão voltar. Então, esse é o uhum. ciclo do desenvolvimento. Então, só um encorajamento, se você sente que seu Ótimo. adolescente não está te escutando, se você acha que deixa aberto, eles voltam e você provavelmente está influenciando muito mais do que você acha. Não, Uhum. você não está sentindo isso, mas está certo. Mas é isso que está acontecendo. Ainda quando você fala uma coisa e ele faz exatamente a oposta, você está Ele escutou. influenciando. Porque Tá ele foi lá e influenciando. fez exatamente o oposto, Sim, né? O sim. mais importante de tudo é manter o vínculo para que ele possa voltar. Se a adolescência for um tempo só de conflito, talvez ele não volte. Então é importante ter esse, embora tenso, ter os momentos também que Eles sejam saibam que bons, você vai estar sempre lá. que vai estar sempre lá, A mesmo que não quando eles concorde estiverem com tudo que ele prontos. faça, né? Não é Com não, é certeza. concordar com tudo. É, sim, os pais precisam se posicionar, mas sem romper a relação. Eu acho Isso. que isso é muito importante. Kendra, eu quero agradecer muito a Eu tua que agradeço. participação, uma honra para mim, aprendo muito contigo como Ai, profissional, como mãe. igualmente. Pessoal que nos acompanhou, obrigada pela generosidade das perguntas, dos comentários. Continue nos seguindo. Nós vamos ter essa é a nossa quarta live. Nós temos as lives estão ficando gravadas no YouTube, disponíveis. Temos 2 lives sobre como o adulto pode lidar com toda essa situação, uma para alunos de graduação, outra para profissionais. Então, corram lá para ver que alguém perguntou sobre isso. Também temos no nosso site do Convida um livro para você, pai de crianças pequenas, abordar a questão do coronavírus de uma autora americana. É maravilhoso esse material. Então, entra lá no site, tem esse material. Se você não encontrar, manda um e-mail para a gente que a gente te indica onde está. E também nós vamos começar com um novo programa que se chama Você Importa. Já está com algumas informações aí no próprio Instagram. Então, nos acompanhe para não perder as novas oportunidades, né? Queremos estar perto. A melhor maneira de enfrentar tudo isso é juntos, né? E é a melhor maneira de viver, na verdade. Obrigada, Com Kendra, por estar certeza. junto Eu comigo que hoje, agradeço. todos vocês que estiveram por aqui, tá? Seguimos juntos. Um grande abraço. Se Tchau, cuidem e tchau. cuidem do que realmente importa. Um beijo a todos. Beijo.